Amanhã a gente vai fazer um estudo sobre o solo do espírito, né? E aí a gente vai começar falando da parábola do semeador. Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, seres perfeitos, os itens 5 e 6, né? A gente vai fazer reflexões sobre a evolução moral segundo o Espiritismo. Então, a primeira pergunta que a gente se faz é o que é esse solo, né? Quando a gente fala de solo, a gente lembra da escola. Estuda o solo fértil, o solo rochoso.
ele não desistia. Assim como eu não desistia, como nenhum de nós desiste quando a gente busca algo, né? Encontra a dificuldade, encontra a pedra, encontra os pinheiros, mas vai. A gente tem uns ditados populares que a gente usa na vida da gente, são muito verdadeiros. Vai com medo, mas vai. Vai chorando, mas vai. Vai. Né? Não desiste. E aí, para a gente entender, né? O capítulo 17 do Evangelho segundo o titulado Sede Perfeitos, aborda a importância do espaço moral, do esforço, moral e espiritual que cada um deve fazer para alcançar a perfeição, conforme ensinado por Jesus. O título Sede Perfeitos é uma referência ao versículo de Mateus 5, 48, onde Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. A parábola do semeador ilustra como as pessoas recebem e respondem à mensagem de amor e transformação espiritual. Então, quando a gente começa a buscar essa transformação espiritual, a gente busca um local onde a gente se sente bem, né? E não necessariamente é a casa espírita, pode ser uma igreja evangélica, igreja católica, uma mesquita, um espaço onde a gente se encontra, se sente bem, a gente começa a plantar essas sementes. E aí a gente se depara, por exemplo, com alguém, um irmão, que a gente não concorda muito com o que falou. Aí a gente vai embora. Aí a gente não deixa essa semente frutificar. Vamos pensar na nossa casa. Eu vou falar nem a família, a casa, né? Que é a primeira família que a gente tem ali, imediata. Será que todo mundo se entende com todo mundo 24 horas para viver? Será que se entende com o marido, com os filhos, com a esposa, né? Com o pai e a mãe, com o que a gente decide? Imagina se a gente desistir dentro de casa. Como é que vai ser? Então foi embora. Não certo agora, discutir aqui porque eu queria o vaso que a outra pessoa queria, então foi embora. É o semeador que desistiu, né? Esse não vai conseguir fazer germinar essa semente. O que é o casamento, se não duas pessoas completamente estranhas, criadas uma vida inteira ao lado de um pai, uma mãe, ou uma tia, alguém que criou, que não conhece a outra, que se encontra 1 ano, 2 anos, e aí essas pessoas mostram só o lado bom, porque aí a gente não precisa morar com a pessoa, não precisa dormir, né? Não precisa, a gente mostra só o lado bom e aí se casa. E aí você passa a viver 24 horas no mesmo espaço físico que a outra pessoa. Como é que isso pode dar certo? À primeira vista, a gente mostrando isso, né? Grosso modo, não pode dar certo. As pessoas não têm nada para um com a outra. Mas aí mora esse semeador, né? A gente semeia a semente, não vai dar certo no primeiro momento, a gente continua tentando, vai cair no tudo, vai cair no espinho, mas em algum momento, se a gente persistir, a gente vai conseguir aquela germinar. Eu estou dando exemplo do casamento, mas isso serve em qualquer campo da vida da gente, né? A gente chega num emprego novo, parece que não entende. Como é que vai ser isso? Não sei como é que é, não sei como é que o chefe é, parece que é esquisito, fulano já falou que é estranho, o outro falou que é legal, em que eu vou confiar, né? E aí você se abre, se doa, você se germina, vai plantando, vai deixando as sementinhas chegarem, e o retorno vai vir. Mas se no segundo dia de trabalho acontecer uma coisinha, e você virar e falar, não quero mais trabalho, desistiu. E aí você não vai saber o que aconteceu lá na frente, porque desistiu, né? Essa parábola também fala sobre a semente que cai em diferentes tipos de solo, simbolizando as diversas reações das pessoas à mensagem do Cristo. Aqueles que cultivam o solo fértil em seus corações, e aí agora vai começar a trazer o solo, né? Então é a segunda metáfora do solo que a gente está usando aqui, o solo do coração. Aqueles que cultivam o solo fértil em seus corações são os que conseguem crescer e desenvolver-se moralmente. Explicita que a perfeição não é um estado a ser alcançado instantaneamente, mas sim um processo contínuo de aprendizado e evolução. Como, né, nós reconhecemos alguém que está tentando, pelo seu esforço, e conseguir continuamente. Tem uma passagem que diz, né, como se reconhece um verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz continuamente
católico, verdadeiro evangélico, né? É a pessoa que está o tempo todo lutando contra si, não é contra o outro, não é contra o mundo, é contra si. Eu não quero acordar amanhã e ser melhor do que o Fred, socorro. Eu quero acordar amanhã e ser melhor do que eu fui. Né? Quem fui eu hoje? Vamos fazer aquela reflexão, o que eu posso ter feito hoje de não tão bom? Não vou falar de errado, não, porque a gente não erra porque quer. A gente se engana com as situações da vida da gente, né? Se é que importa. O que eu posso fazer amanhã que seja melhor um pouco do que eu fiz hoje? E é isso que eu vou fazer. Então, melhor do que eu. Amanhã eu quero ser melhor do que eu hoje. Isso é a cada dia que a gente acorda, que Deus nos permite levantar vivo, agradecido e continuar, é mais um dia para a gente tentar fazer melhor um pouco do que a gente fez ontem. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Nós, todos nós. Não é só doente, né, na carne, é do espírito, precisando crescer e evoluir. É por ele que nós estamos aqui. E ele está aqui por nós. Então ele não nos quer perfeitos, ele não quer os sãos, os doentes. Ele quer que nós estejamos sempre buscando, vencendo todos os dias para chegar lá. O trabalho sobre si mesmo é essencial para se aproximar da perfeição proposta por Jesus. O capítulo convida todos a refletirem sobre suas ações, pensamentos e sentimentos, buscando sempre melhorar e se tornar melhores seres humanos. Então, quando a gente leva essa parábola para nós, para dentro do nosso coração, de que forma eu posso me melhorar todos os dias, amando a mim mesma, né? Da melhor forma possível e amando o meu semelhante como me amo. Tem muitas, às vezes, muitas pessoas dizem, mas eu consigo fazer isso, eu não ajudo aqui, não ajudo ali. Mas de forma você se trata. Como é que você se trata? O que é que você faz por você para depois fazer pelos outros, né? Às vezes a gente se doa tanto para as pessoas em volta, para a família, para o trabalho, para os amigos, e se esquece de nós. Não está certo. Quando Jesus disse para a gente, amar ao próximo como a ti mesmo, eu só posso dar o que eu tenho. Se ele pedir 20 reais, eu vou poder dar. 200 eu não vou poder, porque eu não tenho. Eu só posso dar o que eu tenho. Então, como é que eu vou dar amor, doar amor, se eu não tenho amor próprio? Amor, né? Eu não busco esse amor dentro de mim. Então, essa parábola quer dizer para a gente persistir nesse amor, nesse auto-amor, nesse auto-conhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, para que eu possa depois do alto, né? E aí, essa mensagem, então, é sobre evolução moral como um processo contínuo, que a gente está conversando aqui, né? Jesus não veio para os sãos, para os doentes. Quando a gente reconhece o nosso erro, o nosso equívoco, e no dia seguinte, no mesmo dia, enfim, a gente busca fazer melhor, na
ser respeitado. A gente respeita essa pessoa e cobra dessa pessoa o retorno desse respeito também. Ele tem um lugar hierárquico maior do que nós. O nosso chefe, tudo bem. Mas ele não pode me tratar da forma que ele acha que deve. Não pode me tratar de forma diferente do outro que faz a mesma coisa que eu. Né? Então, assim, esse autorrespeito é importante nessa autoavaliação. Como é que eu permito que o meu chefe me trate? Como é que eu permito que a minha esposa me trate, meu filho me trate, meu marido me trate? Né? Como é que eu permito que o vizinho me fale? As histórias de vizinhos são, né, gente, coisas assim de décadas, né? É o som alto do vizinho, é aquela moto barulheira boa que tem, passa na frente da casa, a criança acabou de dormir. Isso tudo na vida da gente. Então, como é que a gente lida com isso? Né? A gente dá um berro no vizinho, a gente grita, ou a gente tenta conversar, mostrando onde está, né, o problema, e se a gente chegar num acordo, fica tudo bem para todo mundo. O vizinho gosta de ouvir música, está tudo bem. Ele não precisa ouvir música por hora da manhã. Né? Mas ele também não vai adivinhar que está me incomodando. Se eu for conversar, chamar para conversar, a gente tentar dialogar, a gente acaba chegando lá no tema comum, com tempo. Né? Até porque também ninguém vai para o embate. Não tem jeito, gente, uma casa de lugar. A gente vai tentando aí o paliativo, né? Porque se chegar a dia de fato, não é legal. Mas a conversa, 99% das vezes, dá resultado. Então, a gente tem 6 tópicos, né, que a gente pode trabalhar em cima dessa questão, dessa autoavaliação, da evolução contínua. Aprendizado e experiência. Trata da evolução moral, envolvendo aprendizado constante através das experiências da nossa vida. Cada situação que enfrentamos, cada interação com outras pessoas e até mesmo os desafios que encontramos são oportunidades para crescer e nos tornarmos melhores. É o que a gente estava falando aqui. Ou eu respondo, né? Alguém me trata mal, eu respondo na mesma moeda, eu grito também, gritou comigo, eu grito também, todo mundo grita, e vai acontecendo aquelas coisas, ou eu faço aquilo ali. Eu utilizo o que aconteceu comigo como uma oportunidade de mostrar que eu posso ser diferente. Pode ser diferente. Se a pessoa grita com você, você faz silêncio e você fala baixo, a pessoa fica sem graça. Porque você não devolveu na mesma moeda. Você está tentando mostrar que pode ser diferente. Existe uma discussão em pauta e precisa ser discutida, mas não precisa gritar. Pode ser diferente. Então a gente usa como oportunidade, né? Muitas coisas acontecem na vida da gente mesmo, perder às vezes dinheiro, coisas que são ruins mesmo, que a gente, né, perdi um dinheiro, poxa, precisava pagar tal coisa. Então, a gente pode encarar todas essas situações difíceis das duas formas. Ou eu reconheço que eu perdi porque eu ganhei, graças a Deus eu tenho um trabalho. Se eu ganhei, eu posso ir lá trabalhar, vai ser difícil, vou pagar essa conta de luz, mas eu vou tentar de novo. E a gente, né, vai lutando para conseguir de novo. Eu me revolto com Deus, falo um monte de coisa. Então, tudo na vida da gente, tudo, quando a gente perde uma pessoa querida, o mais difícil que seja, tem 2 lados. Ou a gente encara da forma melhor, né? E entende aquilo ali como coisa que precisava acontecer, como um aprendizado para nós, ou a gente sucumbe, sofre, né? Enfim, vive um lado não tão bom. Eu espero que todos nós sempre possamos, através dessa nossa evolução, encarar como aprendizado, tá? É difícil, mas não é impossível. Como reflexão e autoconhecimento, para evoluir moralmente, é fundamental refletir sobre as nossas ações, pensamentos e sentimentos. O autoconhecimento nos permite identificar nossas fraquezas e virtudes, promovendo um entendimento mais profundo de nós mesmos e dos outros. A gente estava conversando aqui, né? Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o meu limite, eu preciso saber como eu me entendo comigo mesmo para depois eu me relacionar com outra pessoa, para me doar para outra pessoa, né? 3 palavrinhas mágicas ali para a gente são ações, pensamentos e sentimentos. Os pensamentos e os sentimentos adoecem o nosso corpo
dependendo do que a gente pensa, né? De como a gente reflete, de como a gente encara as coisas. Então, o tópico que a gente colocou tem muito a ver com essa parte também, né? Na verdade, eles se entendem, conseguem. Porque se eu encaro de uma forma melhor, eu evito esse adoecimento. Eu não vou me revoltar, eu não vou vibrar negativo, eu não vou ter sentimentos ruins, eu não vou ter pensamentos ruins. Ah, então, Alessandra, só tem pensamentos bons, né? Mas a gente precisa aprender a controlar quando os pensamentos não tão bons eles vêm. Porque eles vêm. Eles vêm. A mágoa vem, a dor vem, o choro vem, tudo vem. Nós somos humanos. Mas a gente precisa acolher aquele sentimento, não adianta lutar contra ele, que é pior. Vamos acolher esse sentimento, entender o porquê desse sentimento, desse pensamento, trabalhar isso dentro da gente e devolver de uma forma melhor. Quando a gente faz isso, a gente evita que o nosso corpo acabe adoecendo. As emoções adoecem o corpo. Né? O que é uma ansiedade, o que é uma depressão, são doenças psicossomáticas, coisas que nascem no nosso cérebro, na cabeça da gente, no sentimento da gente que passa para o corpo. Então, quando a gente consegue controlar, né, nós mesmos, conseguimos controlar esses sentimentos, ou procuramos ajuda, óbvio, que precisa, tomar, que bom, mas quando a gente consegue se conhecer, se entender, controlar esses sentimentos, a gente evita que o corpo adoeça. E a gente consegue assimilar, compreender e resolver esses sentimentos dentro da gente. Tá? Prática das virtudes. A evolução moral exige a prática diária de virtudes como amor, compaixão, paciência, perdão e humildade. Essas práticas nos ajudam a moldar o nosso caráter e a nos aproximar da perfeição proposta por Jesus. Então, vamos pensar. Eu não faço mal para ninguém, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu estou aqui no meu trabalho, estou vivendo a minha vida. Estou fazendo algo de mal para alguém? Não. Mas eu estou fazendo algo de bom? Também não. Quando a gente vive dessa forma, né? Eu não estou fazendo nada de bom para ninguém, eu não briguei com ninguém, eu não xinguei ninguém, eu não falei mal de ninguém, porque não me acredito. Isso, por um lado, claro que é bom. Você não está fazendo nada de mal. Mas Jesus, ele propôs para a gente que a gente se doe, que a gente se aprimore através da caridade, da compaixão, do amor ao próximo. Então, se eu não estou fazendo nada de mal, mas também não estou fazendo nada de bem, está faltando alguma coisa nesse equilíbrio, né? A gente precisa se amar e também amar ao outro. E a forma que a gente tem de mostrar amor ao nosso próximo são essas, né? É a caridade física, né? Ajudando o irmão que precisa. É a caridade moral, dando conselho. É orar pelo outro, não posso dar nada. Não tem problema, faz uma oração pela pessoa que precisa. Quem tem rede social, né? Às vezes a gente fica se sentindo até mal. Porque fica passando um monte de pedidos de doação na rede social. Fulano, a criancinha tem câncer, a outra tem no seu aquilo, dá vontade de ter 1 milhão. Como é que a gente vai ajudar todo mundo? Né? Vai ajudar no máximo 1 ou 2 que vão aparecer nos primeiros. E aí o Instagram faz isso, as redes sociais fazem isso. Quanto mais você acessa, mais aparece para você. E aí a gente se sente mal, que eu não posso ajudar todo mundo. Eu posso orar por essas pessoas que estão adoecidas. Né? E isso é uma grande caridade. Tanto quanto o maior, né? Do que a caridade que precisa. Então, a compaixão, o amor, se colocar no lugar do outro, isso é caridade. A reencarnação, né? Espíritas, no contexto do espiritismo, a reencarnação é um aspecto crucial da evolução moral. Acredita-se que as almas reencarnam para aprender
Sandra não pôde vir, infelizmente ela faleceu, a gente vai fazer aqui uma prece por ela, mas Deus me permitiu, eu estou aqui, estamos estudando. Então, graças a Deus, tudo que aconteceu hoje de não tão bom, não me impediu de vir aqui fazer o estudo. Não impediu vocês de estarem aqui comigo, né, conosco, fazendo esse estudo. Então, a gente tem que agradecer sempre. A influência do meio. O ambiente em que vivemos também desempenha um papel importante na nossa evolução espiritual. Estar cercado por pessoas que compartilham valores positivos podem inspirar mudanças benéficas em nosso comportamento e atitude. Aí a pessoa pode trabalhar com quem é espírita, né? Que quer ser igual a mim? Claro que não. E eu não posso evitar que as pessoas do meu trabalho, eu trabalho numa escola, por exemplo, e 400 alunos, 50 funcionários. Como que eu vou fazer para todo mundo pensar igual a mim? Vibrar na mesma energia que eu? Não dá. Então, o que eu posso fazer? Vibrar dessa forma positiva. Porque a energia positiva contagia os outros. E ainda que alguns estejam mal-humorados, estejam, né? É normal, somos todos seres humanos, a nossa energia tanto vai florescer, né? Jesus disse pra gente, ele é a vossa luz. Nós somos luz. Nós somos luz. Então eu vou fazer a minha luz brilhar para levar essa luz aos outros que precisam e não permitir que a escuridão do outro me alcance. Então é isso que a gente precisa fazer. Nós, alguns lugares, claro que a gente pode escolher estar, mas alguns não. A gente precisa estar lá. Então a gente precisa estar da melhor forma possível. Né? E os desafios como oportunidades. Os desafios morais são vistos como oportunidades para o crescimento. Enfrentar dificuldades para fortalecer nosso caráter e nos ensinar lições valiosas sobre empatia, solidariedade e resiliência. A gente sempre ora, eu tenho certeza que vocês também, com certeza para Jesus permitir que a gente não adoeça. Quem quer ficar doente? Ninguém quer, né? Mas a gente precisa falar também assim conosco mesmo, com Jesus quando a gente ora. Se essa doença, essa dificuldade tiver que vir à minha vida, para que eu possa evoluir moralmente, o Senhor esteja ao meu lado. Que aconteça essa doença, eu tenho força para encará-la e vencê-la. As pessoas que têm câncer, né, que têm doenças que são muito absurdamente violentas, o corpo já é provado pela ciência que quando essa pessoa ora, depende do espaço, né, gente? Congregação, como a gente está aqui, acredita na cura, já é provado que muitas dessas pessoas se curam muito mais rápido do que outras que vibram no negativo. Estou doente, não posso isso, eu não estou com isso, eu vou morrer mesmo. Morrer todos nós vamos, vou dar essa notícia, né? Todos nós. Tomara que daqui a muito tempo, se Deus quiser. Todos vamos. Então, como que a gente vai morrer? Entregando tudo de melhor que a gente fez e pôde fazer nessa vida. E nós já vamos morrer mesmo, deixa eu morrer. Né? Então, dessas oportunidades, de dificuldades que a gente enfrenta, como oportunidades de crescimento espiritual. Formas da gente mostrar para Jesus, Senhor, estou aqui, estou lutando, vem comigo, não me abandona. Mas eu estou indo também. Tá? E aí, para fechar, eu trouxe uma fala lá em Gálatas, né, capítulo 6, versículo 9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão morrermos desfalecidos. É para completar o semeador, né? Se ele desiste, não ia semear, não ia colher os frutos dele. E nós nunca nos cansemos, de fato, de fazer o bem. Ainda que a gente veja, no momento imediato, que não tem retorno. Você trata a sua mente, estão fora. Está tudo bem. Não é sobre ele, é sobre mim. É da forma que eu enfrentei. Né? Todos nós temos dias difíceis, tem dia que a gente perde a paciência, todo mundo tem. Mas exatamente aí é que reside o aprimoramento contínuo, né, do nosso espírito. Todos os dias eu vou tentar ser melhor e responder de uma forma melhor àqueles que não me tratam como